crescer, a buscar mais, a desenvolver a nossa fé, a nossa paciência e o nosso amor. Agradecemos a Deus também pelas bênçãos que diariamente recebemos, que possamos também, Senhor, aproveitar essa palestra de hoje tantos conhecimentos bonitos para que a gente possa levar adiante o nosso lar, o nosso trabalho, os ambientes em que geralmente nós nos encontramos. E também que possamos levar um pouco dessa orientação e dessa paz para as pessoas que nos rodeiam, principalmente nossos irmãos desencarnados. Te agradecemos, fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças. Bom, título, como já o Júnior falou, né, tema, é o Evangelho no Lar e no Coração. Na época de Jesus, né, as pessoas elas se encontravam um pouco perdidas em que sentido? Existia um conhecimento, né, de Moisés, dos profetas que vieram antes de Moisés, e principalmente dos profetas que vieram depois de Moisés. Existiam muitas escrituras, mas o povo, a grande maioria do povo, não tinha acesso a esses ensinamentos. Só quem tinha acesso a esses ensinamentos, a maioria eram os homens e principalmente os fariseus, aquelas pessoas que viviam nos templos, né, na época. E os fariseus, os doutores da lei, né, eram quem estudavam esses fundamentos todos, esses ensinamentos e passavam para o povo. Só que durante muito tempo, alguns desses ensinamentos foram desviados da sua finalidade. Os fariseus eles se aproveitavam às vezes da ignorância do povo para poder o quê? Para poder conseguir algo em troca deles. E aí vinham muitas vezes as trocas, né? E aí quando Jesus veio, naquela época, foi justamente para dar um basta nisso. Que Deus não existe troca para Deus, né? Imagina. Que as pessoas que realmente têm conhecimento devem ser humildes em passar esse conhecimento e não querer, a partir do conhecimento que tem, um interesse pessoal em alguém ou um interesse financeiro. Então, Jesus mexeu um pouco com os doutores da lei, porque os doutores da lei não conseguiam entender o que Jesus queria transmitir. E olha que eles tinham um grande conhecimento e tinham um grande acesso a grandes escrituras daquela época, né? Então, quando Jesus veio, ele não veio falar para esses doutores, ele foi para a população mais carente, que eram os pescadores, né? E através dos pescadores, através das pessoas mais carentes daquela época, foi que ele conseguiu transmitir grandes ensinamentos, foi que ele conseguiu também retirar todos os seus apóstolos e muitos dos seus discípulos homens e mulheres que seguiram ele, vieram dos mais pobres, né? E não dos doutores. Apenas um dos que trabalhavam para os doutores da lei foi que seguiram a Jesus, que foi Mateus. Mateus tinha um grande conhecimento e ele era muito rico. E ele fazia o que era imposto para ele fazer. E quando ele conhece a Jesus, ele muda totalmente a visão dele e abandona toda aquela vida que ele tinha para seguir a Jesus, né? E claro, ter o conhecimento desses ensinamentos que Jesus falava. Então, como o Júnior falou, a Bíblia se divide em duas partes, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos a fala de João, Marcos, Mateus e Lucas, que são os 4 evangelistas, né, que a gente chama. Esses 4 evangelistas, eles escreveram, colocaram em forma de depoimentos, de parábolas, né, tudo que Jesus vivenciou, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus quis transmitir, e o exemplo maior
da prática, né, dos ensinamentos de Jesus. Então, nós conhecemos hoje o Evangelho através desses 4 evangelistas que eu falei. Nas outras religiões, eles não são, em algumas religiões eles são muito conhecidos, em outras nem tanto. É mais conhecidos apenas as parábolas de Jesus. Mas o importante realmente é o ensinamento. Não é quem escreveu ou quem estava perto dele, não. É justamente o ensinamento que ele deixou. E muitas pessoas acham assim, poxa, o Evangelho, esses 4 evangelhos, essas 4 formas de ver Jesus, essas 4 formas de entender esse ensinamento, será que elas são reais ou não são? E se você realmente pegar as 4 leituras, né, as 4 visões, todas têm uma coerência muito grande. Nenhuma se contradiz à outra, nenhuma contradiz à outra, todas são verdadeiras e todas mostram o ensinamento que Jesus quis transmitir. Então as religiões, elas divulgam muito a vida de Jesus e esses evangelhos. Por quê? Qual a importância de tudo isso? A importância não está só na teoria, de você pegar a Bíblia e estudar, mas justamente de você tentar compreender o que essas 4 pessoas quiseram ditar através do ensinamento de Jesus, mas a importância principal é a prática. Não tem como você estudar a vida de Jesus, ou o que Jesus quis transmitir, e você não se tocar, não tocar o seu coração, aquela palavra não tocar a sua alma, não tocar a sua vida, e você não querer uma transformação. Tanto é que você abre o Evangelho, pega qualquer parte das parábolas, você é levado a uma reflexão. Poxa, mas o que Jesus quis dizer com isso? Será que isso tem a ver com a minha vida? Né? E se tem a ver com a minha vida, como eu posso colocar em prática? Então, realmente, assim, são palavras bem sábias e que mexem com o nosso coração, porque vão lá nas nossas feridas, né? Vão lá nas nossas angústias, mexem um pouco com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, né? Então, assim, por que isso mexeu tanto com a civilização daquela época? Porque naquela época, aquela civilização, aí é que era orgulhosa e egoísta, né? Tinha os romanos, tinha os doutores da lei, as pessoas se achavam mais superiores umas que as outras. Não que isso tenha acabado hoje em dia, mas naquela época tinha uma ascensão bem maior, né? Então, assim, mexeu muito com aquelas pessoas porque os simples e os ignorantes conseguiam ver o que Jesus estava vendo, mas os sábios não conseguiam. Por quê? Porque eles estavam fechados para esse novo conhecimento. Eles se achavam superiores a Jesus. Então, como é que eles iriam conseguir entender Jesus? Se eles já tinham a opinião deles formada, né? Quando você tem uma opinião formada, por mais que você busque uma informação sobre aquilo que você está conhecendo, você já tem um conhecimento, você já tem, como é que eu vou dizer? Você já tem a sua fala, você já tem a sua própria opinião. E muitas vezes você, quando tem conhecimento, você busca o conhecimento, você quer mostrar que você sabe mais do que você está buscando. Por exemplo, eu não sou expert em informática, né? Mas de repente eu quero estudar informática. Só que eu tenho a minha opinião sobre informática. Se eu for orgulhosa, por mais que eu estude, a minha opinião sempre vai prevalecer. Mas se eu, pelo menos, tenho a cabeça aberta e tento estudar para aprender, então, assim, sempre eu vou estar buscando coisas novas e vou estar aprendendo, vou estar sendo humilde em reconhecer que eu não sei tudo, né? Só que muitas pessoas não são assim, né? Nosso famoso orgulho, né, de querer ser melhor do que os outros. Então, o primeiro evangelho no lar foi feito na casa de Paulo. Jesus estava visitando a comunidade e aí Paulo convida ele para ir à sua casa, onde estavam todos os seus familiares, mães, pais, irmãos. E aí Jesus entra para jantar com eles. E Jesus diz assim, eu não sei se foi antes do jantar ou depois do jantar, mas ele convida toda a família de Paulo para um estudo. A gente pode dizer o estudo do Evangelho, mas não já existiu o Evangelho naquela época? Não. Foi um estudo assim, falado. Jesus falou e todos
estavam na casa ouviram, né? Então a gente pode dizer que foi o primeiro evangelho no lar, porque foi a primeira palavra de Jesus dentro de uma casa de família, né? E nessa palavra, Jesus mostra muito a importância da vivência desse evangelho, a vivência do amor de Deus dentro do lar, da família. E aí a doutrina espírita, ela sempre fala muito da importância da família, né? Nós sabemos que a partir do momento que estudamos um pouco a doutrina espírita, sabemos que existem as várias reencarnações, né? Existe a vida futura. Então não é por acaso que você está naquela casa, não é por acaso que você está participando daquela família. Existem as escolhas, mas também existe um planejamento, uma programação, principalmente de pai para filho, né? De mãe, de irmãos, e aí a gente não pode negar. Nada é por acaso, Deus faz as coisas de uma forma perfeita. E nessa família há um resgate de amor, né? Eu preciso vir nessa família para o quê? Para aprender junto com eles a amar, a ter paciência, a perdoar, a buscar compreender, a ter conhecimentos, né? Aprender com eles, mas também ensinar, certo? Então, assim, não é por acaso. Então, a família, ela é a base de tudo. Aí, a gente pensa um pouquinho, né? Quando você vai sair para uma festa, você geralmente tem que tomar um banho. As mulheres não falam por causa mulheres, porque senão a gente vai passar a noite toda aqui, né? Mas você geralmente se arruma, coloca uma roupa legal, sai cheirosinho, né? Tem a vestimenta que você escolhe, tem os acessórios, tem o calçado. No lar não é diferente. O seu lar, ele está diariamente recebendo pessoas, ou principalmente, ele é o ambiente onde você vive, vivencia essas relações, onde você é acolhido ali dentro, né? E onde você passa uma parte do seu dia, mas uma parte significante. E aí, se você não limpa esse ambiente, né? Imagine como é que você vai conseguir, muitas vezes, vivenciar essas relações dentro desse lar. Tem alguns amigos que dizem, mas eu fujo de casa, porque o negócio lá é tão pesado. E nem são espíritas, muitas vezes são católicas, são evangélicas, mas tem uma compreensão. Por quê? Porque todos nós conseguimos sentir as energias. Precisa ser espírita para você sentir, muitas vezes, que o ambiente não está legal. Né? Às vezes você chega num ambiente que não está tão acolhedor, um clima diferente, preocupações, angústias, tristezas. Então você sente isso. Então o seu lar, ele é importante, você não pode deixar também de limpá-lo, né? Na nossa vida tumultuada, agora falando de uma forma geral, existe muita descrença, o materialismo, o apego, né? A minha casa é sempre limpa, eu adoro minhas cadeiras, eu adoro meu guarda-roupa, eu adoro minhas roupas, aí também já é apego demais, né? Não que você não vá gostar da sua casa, que você não vá deixar ela limpíssima, é uma questão de conforto, é uma questão de necessidade, né? De higiene também, né? Mas também você viver 24 horas dentro da sua casa e achar que ela não pode estar suja, não pode receber pessoas a toda hora, 24 horas, que você não pode viajar, que você não pode descansar, que você não pode vivenciar outras experiências só porque você tem que estar ali dentro da sua casa, já é apego. São os extremos, nem muito, nem menos, né? Então, assim, e também existem pessoas que vivem uma vida, muitas vezes, distanciadas de uma orientação religiosa, né? Meu pai e minha mãe nunca me ensinaram a rezar, nunca me levaram na igreja, ou então, eu nunca tive vontade, nunca tive interesse. Então, as pessoas crescem, começam a se desenvolver, né? Crescem, vão trabalhar, vão estudar, e chega um momento, ou seja, na infância, como acontece algumas vezes, ou seja, na vida adulta, ou seja, na adolescência, que a pessoa sente falta. Sente falta de alguma orientação. Não só da família, mas uma orientação religiosa, sentem falta de Deus, sentem um vazio, muitas vezes cai na depressão,
muitas vezes acham que nos vícios vão encontrar uma felicidade, né? Vão encontrar uma paz. Eu sou feliz porque eu vivo com meus amigos bebendo, eu vivo curtindo, mas será que é feliz de verdade? Né? Então toda essa descrença, tudo isso é também vivenciado no ambiente familiar. Né? E isso traz energias para casa, para a família. Né? Poxa, se eu sou irmã da Marta, nós duas vivemos juntas, ela tem a família dela, eu tenho a minha família, mas a Marta já tem uma opção religiosa e ela vivencia essa religião, e eu e a minha família, mesmo morando na mesma casa que ela, não vivenciamos isso, vão ser universos diferentes, na verdade, e muitas vezes vão se confrontar, né? Porque às vezes a Marta vai querer me dar uma orientação que muitas vezes eu não vou estar acessível. Não quero nem saber. Para lá com as suas religiões, né? Então, assim, isso choca muito também no ambiente familiar. Então, é importante que uma família sempre se cresça com alguma orientação religiosa. Não para estar 24 horas dentro da igreja. Também não vamos ser extremistas também. Mas, principalmente para saber o que é Deus, quem foi Jesus, quais são os valores que Jesus trouxe à humanidade, a importância, o amor, o perdão, porque, por incrível que pareça, tem crianças de 6 anos, de 7 anos, que nunca ouviram falar em Deus, que não sabem respeitar, que não estão nem aí para os valores morais. Então, assim, cadê a família? Muitas vezes deixa aqui, porque também os pais não tiveram essa orientação. Então, como é que eles vão passar para os filhos se eles não tiverem essa orientação? Né? Então, quando uma família já tem uma orientação religiosa, você percebe desde o bercinho a modificação, a vontade daquela pessoa em buscar uma coisa melhor, em saber que o melhor não é só o material, mas também tem o espiritual, né? Tem os valores. Então, a importância do Evangelho também nesse sentido. Não precisa você estar na igreja, mas todo mundo, eu acho que tem acesso à Bíblia, né? Pelo menos eu conheço muita gente que tem, eu tenho a Bíblia em casa, né? Então você pode muito bem tirar um momento para você mesmo ler no seu quarto, para você ler na sala, para você, poxa, eu acho muito bonito, os evangélicos fazem muito isso, só que também alguns fazem um fanatismo muito grande, né? Mas assim, alguns dos meus alunos falam, tia, a gente faz o evangelho lá, né? A minha avó pega lá a Bíblia toda tarde, bota todo sentado e vamos ler, né? Mas assim, para eles pode ser naquele momento até sacar, porque eles são crianças, querem estar fazendo outras coisas, mas isso futuramente para eles vai ser muito importante. Como já está sendo importante naquele momento? Por quê? Porque eles estão tendo um conhecimento diferente, uma orientação diferente, existe sempre um questionamento, né? Porque você pega a Bíblia, você questiona, mas por que acontece isso hoje em dia? E aí vocês sabem que as crianças são muito curiosas, né? Então não tem como ela não participar de um evangelho e não querer falar, né? Então ela sempre está muito atenta. Então, nesses momentos, é importante também as crianças participarem, porque elas começam a ter uma disciplina, uma responsabilidade, uma orientação. E levam, com certeza, isso adiante, né? Aí, nesse caso, vem os hábitos, né? Tem uma frase que eu li naquele livro, nesse livro aqui, né? Que fala justamente sobre o evangelho do lar. Da mesma boca que procede a bênção, também pode proceder a maldição. As palavras são muito fortes, né? Então, é quando você diz uma coisa, você tem que ter muito cuidado com o que você fala, porque você não vai poder mais voltar atrás naquilo que você disse. Claro que a gente pode ser humilde e reconhecer o erro, mas se eu falar uma coisa, aquilo sempre vai ser lembrado, que é uma palavra, né? E antes da palavra, existe uma coisa que a doutrina espírita também fala, que é muito importante, o pensamento, né? Porque antes de você falar, você já pensou, né? Mesmo que você não fale, você já pensou, né? Então, quando você pensa, você também já está externando uma energia, seja negativa, seja positiva, né? Então, a palavra e o pensamento são muito importantes. O hábito, né, de conciliar esses dois também é primordial. Como assim? Se eu tenho
o hábito de só pensar coisas negativas, como é que eu posso ouvir uma orientação religiosa? Tudo para mim vai ser sempre de reclamações. Não sei se vocês conhecem aquelas pessoas que fazem uma tempestade no copo com água, né? Copo d'água, que o pessoal fala. Você vai falar de Deus, você vai falar do amor, você vai falar de tudo, mas a pessoa está sempre ali se colocando de uma forma negativa. Ela mesma se coloca dessa forma. Por quê? Descrença, falta de fé, né? E aí tudo para ela vai ser negativo. E aí podem acontecer coisas horríveis com ela mesma, se ela não tiver um pensamento positivo. Porque eu posso morrer de dizer para a Lidiane coisas boas, mas se ela achar que a vida é negativa, eu posso morrer de dizer e ela nunca vai me ouvir. Ela só vai me ouvir quando ela disser, sabe que ela sim tem razão? Sabe que fulano tem razão? Eu devia prestar mais atenção no lado bom, não só nas reclamações. Então, criar o hábito de pensamentos positivos é o principal também. Por quê? Se você tem pensamentos positivos, as suas atitudes também vão ser positivas. E as pessoas ao seu redor, com certeza, vão notar. Pode ter certeza, quando você vê uma pessoa muito trancada, a pessoa é tão triste, tão, né? Muita gente diz mal amada, mas eu não gosto de dizer, porque eu já ouvi muito. E quando uma pessoa é alegre, espontânea, as pessoas dizem, poxa, só contagia o ambiente, né? Ele chegou e iluminou. Então, nós também levamos essas cargas energéticas conosco. Se a gente tem um tipo de pensamento, a gente irradia para o outro. Não é que eu esteja dizendo que mesmo você triste, você tem que estar feliz, não. Porque também é falsidade, né? Cada um tem os seus momentos. Mas é saber ter resignação, ter fé. Poxa, eu estou passando por um momento difícil, mas quantas pessoas também não têm suas dificuldades? Será que a minha dificuldade é maior que a da Lourdes? Maior do que a da Lidiane? Né? Então, assim, quando você vê o sofrimento do outro, você esquece um pouquinho do seu sofrimento. Porque você vai começar a achar ele pequeno diante da quantidade de pessoas que sofrem. Tire um dia só para você ir na instituição do câncer, né? Principalmente das crianças. Você com certeza não vai conseguir ficar 5 minutos sem chorar. Porque já aconteceu comigo e assim, lá no geral, as mães daquelas crianças recebem a gente com um brilho no olhar tão grande, com um sorriso, com uma fé, você diz assim, poxa, eu não tenho problemas. Não tem. Tem uma pessoa dessa que está aqui, que muitas vezes sai do interior, passa o dia no hospital com o filho, não sabe nem como vai voltar para casa. Os pais largam tudo para ficar com o filho no hospital. E aí só ganham uma cesta básica por mês. O próprio hospital, que tem os padrinhos, né? Dá, né? Só para estar ali 24 horas por filho, porque está precisando de uma assistência. É muito assim. Aí você diz assim, poxa, realmente eu tenho tudo. Eu tenho água em casa, eu tenho trabalho, eu tenho roupas, eu tenho família. E às vezes eu não agradeço nem pelo pão de cada dia. Né? E essas pessoas que estão aqui sofrendo, poxa, como elas são felizes? Porque elas recebem a gente com uma felicidade, né? Até porque elas não sabem quem são os padrinhos que ajudam elas. Então toda pessoa que vai visitar, elas pensam que são os padrinhos. Mas não é só por isso. É porque elas veem que a instituição ajuda os filhos dela. E quando seu filho, a sua filha está sendo ajudada, né, não existe dinheiro nenhum que pague essa dedicação e esse amor que vem de fora. Não é verdade? Então a alegria, ela contagia, ela vai a todos os lugares. Né? Então o hábito ele é muito importante. Principalmente os hábitos bons. Aí nós vamos falar agora do estudo do Evangelho. Se eu tenho um hábito bom, se eu sei vivenciar, se eu sei que a minha família está precisando de uma orientação, se existem pessoas que estão precisando dessa ajuda, eu resolvo levar o estudo do Evangelho, esteja ele na Bíblia, esteja ele em outro Evangelho, né? Mas que seja do Evangelho, que fale de Jesus, e eu quero fazer esse estudo, primeiro, você tem que
ter o bom pensamento e as boas atitudes. Aí vem um estudo para lhe ajudar nesse fortalecimento, onde ele vai levar um pouco de luz para a sua casa. Só um pensamento, você querer fazer uma coisa diferente no seu lar, já é um bom sinal de que você está querendo realmente ajuda, que você realmente está querendo não só que a sua família se beneficie, mas todos aqueles que estão à sua volta. O que é interessante, a doutrina espírita vai nos falar mais na frente, que o evangelho no lar não beneficia só aquele lar, mas beneficia o vizinho, o bairro, o presídio da cidade, né? O município, a cidade, os municípios ao redor, o estado. Então, assim, quem mora no prédio e faz, todos os outros apartamentos também são beneficiados. É como se fosse, sabe quando está um quarto escuro e você liga uma luz, imediatamente a luz se irradia? Não, ela vai se irradiando aos poucos, até pegar todos os locais do quarto, né? Do mesmo jeito do evangelho. A casa está como é que eu posso dizer, escura, está com energia pesada, as pessoas estão preocupadas, angustiadas, tristes. Com o evangelho, é como se Jesus estivesse levando luz para aquela casa. Ela vai irradiando, tanto os encarnados como os desencarnados. Vão sentindo essa luz, vão sendo amparados. Tá? Então, aí é interessante uma frase que diz no livro: um graveto é muito fácil de ser quebrado, mas vários deles unidos se torna muito difícil. A união vai dar força. Né? Então, assim, se uma pessoa na casa lê o evangelho, ótimo, parabéns para aquela pessoa. Né? Mas ela sozinha, ela não vai ajudar toda a família. Porque toda a família, cada um tem os seus problemas, tem a sua forma de pensar. Ela pode ajudar a ela mesma e um pouco na higienização do ambiente. Mas ela sozinha, um passarinho sozinho não faz verão, né? É assim que você pega os dizeres, né? Uma andorinha só não faz verão. Mas várias juntas fazem. A união faz a força. Então, um lendo, o outro participando, o outro ouvindo, o outro lendo também, ajuda no ambiente de uma forma que é como se uma luz fosse contagiando a outra. Porque nós também somos instrumentos dessa luz, né? A reunião semanal. Então, assim, tem que ser tirada, é importante. A gente vive preocupado com as coisas, né, materiais, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem a nossa vida. Eu sei que todo dia de manhã eu tenho que me acordar, tomar banho, eu tenho aquela rotina, certo? Se eu fugir daquela rotina, eu me atrapalho em alguma coisa, não é verdade? Então, se eu tenho aquela rotina, eu tenho aquela disciplina, no evangelho não é diferente. Eu tenho que colocar o evangelho lá também na minha vida, como disciplina, como rotina, né? Ah, vamos tirar, não posso fazer o evangelho todo dia na minha casa, vamos tirar um dia na semana. Tira um dia na semana. O evangelho pode se estender quantas horas? É só uma hora, né? Marca um horário para começar e um horário para terminar. Aí, naquele dia, daquela semana, tem um horário fixo de início e o horário fixo de término, né? E tem, junto com os horários, tem a prece inicial e a prece final. Que a prece inicial, ela vai ajudar a harmonizar o ambiente. Quando você entra no campo, por exemplo, você vai trabalhar, sempre é bom a gente chegar mais cedo no trabalho para ir se preparando, não é verdade? Todo mundo gosta de fazer isso. Quando você chega em cima da hora, parece que alguma coisa está errada. Você se afoba, você fica, mas não vai dar tempo para eu fazer isso hoje, não é verdade? Então, do mesmo jeito é no evangelho. Antes da oração, há uma preparação. Poxa, se eu marquei o evangelho 8 horas, 7 horas, vamos já começar a se preparar, né? Ah, eu vou fazer o evangelho com a minha filha escutando o som, meu filho assistindo a televisão à altura e meu tio ou minha tia conversando com os vizinhos na água. Não dá, né, gente? Quando você vai estudar, você consegue estudar com o som ligado? Você está fazendo uma coisa, você está assistindo televisão, você consegue
focar na novela, uma pessoa cantando no seu ouvido, não dá. Você pode até fingir, mas no fundo alguma coisa você vai perder. Então o evangelho no lar tem que ter o silêncio, né? Porque o silêncio também é uma prece, né? Quando você está em silêncio, você já vai preparando também o ambiente, harmonizando. Então é importante que todas as pessoas deixem o que estão fazendo naquele momento para se dedicar naquela hora ao estudo do evangelho. E aí o que elas vão fazer? Já vão estar previamente conhecendo o dia ou o horário, já vão se preparar para que possam participar. No início pode dar alguns problemas, mas se você perseverar, um dia dá certo. E aí depois que dá certo, para não dar certo é muito difícil, né? Então, é primordial que as preocupações e as ocupações não justifiquem a falta de vontade. Se eu tenho vontade de fazer uma coisa, não tem nada que justifique eu não fazer. Não é verdade? Então, por que seria diferente com o evangelho? Né? Então, se eu sei que é um compromisso que você vai ter com você mesmo e com a sua família. Me preparar naquele momento, naquele ambiente. Tem gente que limpa a casa, que varre, que sai fazendo uma faxina todo dia para fazer o evangelho do lado. Isso é importante? Né? A casa está limpinha, é legal, né? Porque casa de porco é muito feio, né? Muito sujo, muito fedorento. Então a casa é importante estar limpinha. Mas o material não faz a diferença. Faz a diferença espiritual. Né? Eu acabei de brigar com a Lourdes, nós tivemos um pau. Lourdes, daqui uma hora vai ter evangelho. Tá certo, né? Então assim, mesmo que a gente tenha discutido, queira fazer o evangelho, teve a nossa força de vontade. Pode ser que as coisas não melhorem, mas pode ser que alivie, que amenize a situação. Agora é importante que não existam discussões, momentos de briga na hora do estudo. Né? E o que é o estudo? É pegar o evangelho, uma parte do evangelho, você pode abrir aleatoriamente. Né? Você pode abrir aleatoriamente e ler. Não precisa ser um texto enorme, pode ser um parágrafo, 2 parágrafos, mas que tenha um sentido que vocês possam discutir em grupo aquilo ali, vivenciar aquele estudo. Né? Por isso que é um estudo. Você vai ler e vai tentar compreender o que aquele estudo tem a ver com a minha vida. Certo? Então, você pode pegar o Evangelho que está na Bíblia, né, uma das partes do Evangelho, que é o Novo Testamento, e pode ler, abrir, ler, e ó, pessoal, nós vamos aqui ler capítulo tal, versículo tal, vamos ler aqui. O que isso tem a ver com a minha vida? E pode ter certeza, né, às vezes o capítulo tem tudo a ver, às vezes não, sempre, é muito difícil não ter. Né? Porque parece que tudo tem dedo de Deus, como a gente geralmente fala. Né? Então, o dia, o horário, a influência espiritual, né? A gente sempre fala, amizades. Existem as amizades, né? Que vão ajudar você nesse momento. Existem aqueles irmãos que podem querer atrapalhar, que são os desencarnados. Se eu sou alcoólatra e a Leidiane vai me levar para uma clínica e eu não, Leidiane, eu sou alcoólatra, não, você está doida. Eu lá vou para essa clínica, né? Então eu nunca vou querer me ajudar, não é verdade? Então assim, por mais que ela queira me ajudar, eu não vou querer me ajudar. Então existem alguns irmãos que persistem no mal, que são doentes. Então essa doença deles acaba nos atrapalhando, porque eles estão próximos a gente, eles tanto sugam essas energias que estão próximas a gente, como eles transmitem as energias dele para a gente. Mas para eles estarem ao nosso redor, existe uma coisa que os atrai, que é justamente o pensamento, que foi quando a gente começou lá na frente. Por isso que o pensamento é importante. Se eu tenho pensamentos negativos, esses irmãos que estão doentes, eles vão ter as portas abertas para entrar na minha casa. Por quê? Porque eles vão sintonizar com os mesmos pensamentos que eu. Né? Você já viu um alcoólatra fazer amizade com uma pessoa que não é alcoólatra? Né? Não.
ele faz amizade justamente com outro bebum, para compartilhar as energias, compartilhar a bebida, né? Então, do mesmo jeito, o drogado, ele só faz amizade com drogados, para conseguir, para ter acesso às coisas, né? Então, com os espíritos não é diferente, é só uma comparação para a gente ter uma noção. Eles vão aonde existem as brechas, aonde a gente deixa eles virem. Se eu sou uma pessoa depressiva, se sou uma pessoa que não me ama, se eu sou uma pessoa que não tem fé em mim, se eu sou uma pessoa que não gosta de mim, que eu vivencio muito materialismo, sou muito apegada, que eu sou muito orgulhosa, que eu sou muito egoísta, eu vou atrair para perto de mim espíritos que também são assim, né? O Evangelho vai ajudar a você a trabalhar essas dificuldades e vai ajudar eles a reconhecer as dificuldades deles, a se arrependerem e também quererem melhorar. Por dizer, poxa, se a Lidiane consegue, por que eu também não consigo? Se a Lúcia consegue, por que eu também não consigo? E aí a gente serve de incentivo para eles. Não um incentivo negativo, mas um incentivo benéfico, né? Então, por isso que é importante, eu já falei da prece, né, do ambiente. A oração ela é importante, mas você não vai ler, você não vai rezar um texto, né, na oração final e um texto na oração inicial. A oração que eu fiz aqui, o modelo, né, é uma conversa com Deus. Meu Deus, porque tem gente que se estende, passa o Evangelho, passa 1 hora do Evangelho e ainda está na oração. Pelo amor de Deus, né? Então, as palavras, tem uma parte no Evangelho que Jesus fala, que eu esqueci, eu ia até anotar, esqueci, mas é justamente as palavras não tem que ser da boca para fora, né? Mas tem que ser sentidas. Se eu quero orar pelo meu pai que está doente, ou pelo meu tio que está passando por uma necessidade, não precisa eu rezar o texto todo por ele. Às vezes só a intenção, a minha vontade, o meu pensamento pode levar para ele, né? Então, não é a quantidade, é a qualidade, né? Não é a quantidade de palavras, mas a forma como você faz, a sua intenção. Como é que você está ali naquele momento? Eu não sei rezar. Posso começar conversando com Deus, né? Ou desabafando ou conversando, que você vai ter algum momento que você vai começar da prática, né? Vai vir um hábito e vai vir o aprendizado, você vai conseguir se familiarizar mais com a oração. A perseverança em meio aos contratempos. Vai existir, né, alguns contratempos. Por exemplo, é o compromisso, né? A gente tem um horário marcado, aparece uma visita. Mas vamos expulsar para a gente fazer o Evangelho. Pelo amor de Deus, assim, bom. Não. Deixa a visita ficar. Se for inviável, a gente não contorna a situação. Poxa, por exemplo, se a Marta vem aqui em casa, poxa, eu sei que a Marta não iria ficar chateada. Marta, vamos fazer o Evangelho juntamente com a família. Com certeza que ela não ia se abster, né? Iria participar. Mas já foi uma pessoa que é evangélica ou católica, porque a gente sabe que existem diversas crenças. Para você não confrontar situações, a pessoa não quer participar, poxa, ficou ali a visita, quando for embora, você pode fazer o Evangelho. Mas que isso não se torne repetitivo, né? Que você possa dizer para os seus amigos, que você possa dizer para os seus familiares que naquele momento você tem um compromisso com a sua família e com Deus. Porque pode ter certeza que ninguém liga, que vão respeitar. Mas se você também não fala, as pessoas ficam todo tempo brigando. Eu muitas vezes desligo o celular, né? Porque não está resolvendo problema, não está com o Evangelho na minha casa. As pessoas vão entender, com certeza. Então, divulgar o estudo para essas pessoas, para que elas não venham interromper. E se for inviável a realização, não esquecer de fazer depois, né? Depois das pessoas irem embora. É bom que seja um horário que dê para toda a família. Não seja um horário atropelado. Por exemplo, a Lidiane chegou 8 horas do trabalho, o Evangelho é 8h30. Ela pode ser que ela não dê tempo de se preparar. Vamos fazer o Evangelho 9 horas, né? Porque fica melhor, ela chega mais calma. Então, tem que ser um horário que todos possam. Viagem. Chegou a passar 1 mês fora. E aí? Aonde você estiver, se você
Evangelho e levar o pensamento à sua casa, com certeza, a mesma luz que está lá com você vai ser direcionada ao seu ambiente. Né? E aí você pode pedir em oração pelo seu lar, mesmo que você estando distante dele. Com certeza vai chegar até o seu ambiente. E aí existem os irmãos espirituais, né? O nosso anjo da guarda, os nossos familiares que já desencarnaram, ou os familiares de outras vidas que estão próximos a nós. Porque vocês sabem que já que a gente teve várias reencarnações, a gente teve vários pais, várias mães, vários irmãos, vários tios, vários avós. Existem espíritos ligados a nós que estão muito bem, né? E que esses espíritos, vendo a gente, sentem vontade de nos ajudar. Pode ter certeza que eles vão ficar muito felizes com o estudo. Qual é o pai que não gosta de ver o filho se dando bem nos estudos? Porque ele vê o que? O futuro, não é? Se o meu filho está se dedicando aos estudos, ele vai ser uma pessoa que pelo menos vai se virar na vida. Os nossos familiares espirituais, os nossos irmãos espirituais, ficam felizes com o nosso estudo no lar, do Evangelho no lar. Por quê? Porque eles veem também não só o futuro, como a vida presente. Poxa, eles estão realmente buscando se melhorar, eles estão buscando algo de bom para eles. Vamos ajudar? E aí eles vão junto participar. E eles geralmente chegam 1 hora, ou às vezes 2 horas ou 3 horas antes do Evangelho, dependendo do ambiente, né? Para poder o quê? Auxiliar naquele estudo, nos pensamentos, nas atitudes, na oração, né? Aí tem, poxa, os espíritos estão tudo lá, tanto os bons como os não bons, né? Os que ainda estão doentes. E aí uma pessoa incorpora. O que é incorporar? Muitas vezes é deixar com que um espírito se aproxime. Isso é certo? É errado? Não é aconselhável, né? Mas também a gente sabe que dentro de uma família, muitas vezes existem médicos, que muitas vezes estão despreparados, né? Ou então existem pessoas um pouco sensíveis, que às vezes se deixam levar pelo ambiente. E aí, nesse momento, é importante que se procure uma orientação, porque não é para que isso aconteça no Evangelho, né? Que se procure, no caso, como a gente está estudando a doutrina espírita, no centro espírita, para começar um tratamento espiritual, porque no tratamento espiritual existe um estudo do Evangelho, que é feito em grupo, mas assim, é um ambiente mais diferente, porque na nossa casa, a gente está iniciando esse tratamento com a família. Pode parecer fácil ou não fácil, mas é um pontapé inicial. Então, assim, esses momentos não podem ocorrer, né? Não é aconselhável que ocorrendo buscar uma outra ajuda, né? Que ele fala, certo? Então, tem gente que coloca flores, tem gente que coloca uma música, tem gente que coloca incensos, velas. Isso é aconselhável? Eles também dizem que não precisa. Basta o Evangelho, né? A boa vontade dos participantes e a água fluidificada. O que é essa água fluidificada, né? É uma jarra de água, dependendo de quantas pessoas tiverem, ou uma quantidade de água que possa ficar no centro da mesa. E para que serve essa água? Ela serve como um reabastecimento das nossas energias. Naquele momento, a água também vai servir como luz, né? E naquele momento também, toda a oração, toda a harmonia do ambiente, as boas energias vão estar sendo direcionadas para aquela água, para que ela possa, quando nós formos beber, servir como remédio. Em que sentido de remédio? Um remédio espiritual, né? Eu não queria fazer essa comparação, mas existe água benta nas religiões, né? Existe a água. A água, cientificamente falando, ela é um potencial de energia, né? A nossa luz elétrica, ela vem através das elétricas, né? Da energia da água, do movimento da água. Então a água, ela produz energia. E essa energia, ela é benéfica se ela for bem utilizada, claro, também, né? Então, num momento desse, em que está sendo um estudo bonito, um estudo que se baseia na vida de Jesus, o que Jesus quis falar para a gente,
e que toda a família participa para também buscar uma melhora, a água ela vai absorver as boas energias, né, que vão estar em forma de pensamento dos nossos irmãos espirituais, que estão sendo instrumentos de Deus, para que, quando a gente for beber a água, ela possa, a cada um, ser direcionada de uma forma diferente, como um remédio, né? Mas a água por si só, ela não cura. O que vai curar, na verdade, é a nossa fé, a nossa força de vontade, certo? O passe é aconselhável? Também não, né? O passe, ele é um momento em que existe um potencial de energia muito grande. Se no ambiente da família, a família não está tão bem, a gente está começando o estudo, como é que eu vou poder dar um passe na Regiane, né? Então, é apenas um estudo. O passe é em outro momento na casa espírita, né, no caso, certo? Então, o passe também não é aconselhável. A oração, achei bonito isso, a oração feita com esmero, com justiça, ela pode muito mais do que a gente imagina. Apenas a oração serve como um canal de luz que a gente não tem nem ideia, né? Então, a intenção, a oração, a força de vontade, ela ajuda muito mais do que qualquer outra coisa. Então, vivenciando o Evangelho no lar e fora dele. Aí tem um mandamento, que é o primeiro e maior de todos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Né? Jesus já disse, se vos amardes uns aos outros, assim sereis reconhecidos como os filhos de Deus. Então, assim, quando eu implemento o Evangelho no lar, né, eu estou levando amor para a minha família, estou preocupada com a minha família, estou querendo levar esse amor e essa luz. Mas não é só deixar esse amor ser nutrido ali no lar, mas também fora dele, no ambiente do trabalho. Aí vou começar a fazer Evangelho no lar em todo canto. Não. É o ensinamento. Se eu estudei sobre o perdão dentro da minha casa e eu levo esse ensinamento para a minha vida, não é que não adiantou, mas faltou alguma coisa, né? Então, é importante o estudo, mas também tem que ter a prática. Jesus falava muito, mas ele também era exemplo, né? Então, ele quer mostrar isso para a gente. Ele quis mostrar isso para a gente. A teoria é importante para você compreender, refletir. Mas só é sábio aquele que coloca em prática, porque você está colocando em prática aquilo que você aprendeu. E é na prática que você também vai aprendendo com a teoria. Não é verdade? O que adianta eu fazer um curso de informática se eu não pego nem no computador? Se eu faço um curso de motorista, né, para tirar a carteira e não pego no carro, eu vou sentir falta. Então, do mesmo jeito, se eu tenho um estudo dentro da minha vida, no meu lar, com a minha família, mas a gente não pratica, não é que não adiante, mas falta alguma coisa. Fica uma lacuna. E aí? O que fazer? Certo? Então, a importância do Evangelho é tudo isso que foi falado aqui. Primeiro, né, a gente viu que o Evangelho não é da doutrina espírita, mas é o Evangelho de Jesus, qualquer pessoa pode fazer lá. Que o Evangelho ele é importante porque leva luz para a nossa casa. Que o Evangelho não precisa você ter muitos acessórios, mas basta a boa vontade, o Evangelho e a água, né, dos participantes, claro. Tem que ser um compromisso fiel de um horário e um dia fixo, né? Não pode ser deixado isso. A prece ela é muito valiosa, por isso ela tem que ser feita realmente com uma boa intenção, não precisa ser um falatório, mas uma conversa com Deus naquele momento. É bom que todos estudem, mas que vivenciem o Evangelho, que compreendam o Evangelho, que tentem interpretar aquilo de acordo com o que Jesus quis que a gente colocasse na nossa vida, né? E é através do Evangelho que a gente vê as nossas dificuldades e tenta melhorá-las. E aprende uns com os outros. Então, o Evangelho vivenciado de forma
dessa forma, ele vai realmente atingir o quê? O coração de cada um, né? O espírito, a alma, né? Ele não vai ser falso, vai ser apenas para mostrar, né? Então, é importante que a gente comece, né? Se a gente quer levar o novo Jesus para a nossa casa, é importante